Boa noite a todos. Dizer da alegria de participar desse momento, de um mês de aniversário dessa casa, 89 anos de trabalho, de amor ao Cristo. Isso é que é o mais importante. É porque muitas vezes nós nos dizemos cristãos e não dedicamos de fato o amor a Ele, ao Cristo, e essa casa em especial, aqueles que tanto se esforçam para que ela continue, como aqueles que lá atrás lutaram tanto para que essa obra fosse materializada na terra e continuasse produzindo os frutos sazonados que alimentam o espírito que aqui chega com as suas necessidades, como a maioria de nós. No tema de hoje, o desafio das missões terrestres. Nós vamos buscar na história da humanidade uma quantidade imensa de missionários que se destacaram na história da humanidade, enviados pelo governador espiritual da terra, o nosso querido Jesus, que veio aqui como uma demonstração inequívoca do amor de Deus para conosco, buscar nos conduzir de fato ao regaço divino, onde nós haveremos de gozar da felicidade eterna. E o Cristo, como governador espiritual da terra, ele enviou, antes da sua materialização no mundo material, uma série de missionários, mas também outras pessoas que, embora não fossem missionários, trazem consigo missões. E a doutrina espírita, conforme a obra de Olindo Amorim, onde ele traz os desafios do mundo, os desafios do espírito imortal, na obra Missão e no capítulo Missão e Opção, ele lembra que lá no mundo espiritual, Deus, com a sua bondade, Jesus, com o seu amor, permite que o espírito faça escolhas. Deus dá ao espírito a liberdade de escolher de acordo com o seu grau de evolução. Embora a maioria de nós não sejamos de fato missionários, como Chico Xavier, Gandhi, entre outros, mas todos nós aqui com as nossas missões, e que são de fato desafiadoras. E para tudo isso nós temos um planejamento reencarnatório. As coisas não acontecem aleatoriamente. A doutrina espírita, ela nos diz que determinadas condições do espírito lhe possibilitam, inclusive, de participar desse planejamento reencarnatório, participar dessas escolhas e aí se comprometer com Deus, de realizar tudo aquilo que Ele coloca na sua programação reencarnatória, Ele colocar em prática aqui no mundo material. E aí você vai ver, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, quanto ao objetivo da encarnação, os Espíritos dizem que Deus impõe a encarnação com o objetivo de que nós possamos chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros prova, para uns expiações e provas. Mas dentro desse processo, todos nós temos as nossas obrigações, o que concerne dizer as nossas missões. E por isso que o Espírito benfeitor, ele diz que a encarnação tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o Espírito em condições de cumprir com Deus na obra da criação. Então todos nós temos uma missão, embora não sejamos missionários. E missões importantíssimas. Daí a necessidade de, inclusive, nós que aqui estamos, refletir acerca da nossa missão como espírita. Se nós, como espírita, ante esses desafios dessas missões,
Nós estamos de fato sendo espíritas? Nós estamos vivenciando o que preceitua a doutrina espírita, em especial naquilo que ela nos convida, como as demais, a necessidade da mudança interior, a necessidade da reforma íntima, porque esse é o objetivo da doutrina espírita, é nos transformar em homens e mulheres de bem. E esse é um desafio, principalmente num mundo onde nós estamos passando por um processo de transição. E aí nós temos essa oportunidade de fazer a escolha das provas. E dentro dessas escolhas, por exemplo, nós escolhemos ser cristãos e ser espíritas. Mas nem sempre nós conseguimos realizar aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual. E aí eu lembro sempre da figura de Sandra Borba, quando discutindo com jovens, em um determinado encontro lá na federação, ela disse que lá no mundo espiritual a gente participa do planejamento reencarnatório, faz uma programação, assina um contrato, mas que ainda o espírito dominado pela ansiedade, por determinados desejos, vem embora e esquece o contrato lá. Nós temos a abençoada bondade de Deus de termos o véu do esquecimento. Mas apesar do véu do esquecimento quanto às questões das outras existências, nós não esquecemos e não devemos esquecer que aqui estamos para fazermos, para praticarmos a lei de amor, de justiça e de caridade na sua verdadeira acepção. Aqui estamos para, de modo incondicional, nos amarmos uns aos outros. E isso, de certa forma, para a maioria de nós ainda é um desafio. Porque o desafio maior está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos convida a fazermos uma seguinte reflexão do autoconhecimento, de mergulharmos em nós, de procurarmos saber de fato quem somos e se estamos exercendo aquilo que nos compete exercer nesse mundo que, apesar de ser de expiação e de provas, nos convida a ser criaturas melhores, criaturas amorosas. E o próprio Espírito, ele escolhe o gênero de provas, e lhe é concedido o livre-arbítrio, mas dentro dessa proposta de amor incondicional, no momento de dar determinados testemunhos, alguns de nós renunciamos à vivência prática do Evangelho de Jesus. Como é difícil, muitas vezes, nós nos apropriarmos de todos esses elementos trazidos pela doutrina espírita e pelos ensinos de Jesus, porque o desafio das missões terrestres na visão espírita, ela envolve um comprometimento em cada um de nós de evoluirmos moralmente, de superar as adversidades do planeta e as nossas dificuldades íntimas e servir ao bem coletivo. Nós ainda percebemos em determinadas situações em que as pessoas dizem primeiro meu, segundo meu, terceiro meu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós precisamos de sair dessa condição. O mundo hoje, se não tivesse produzindo absolutamente nada, o que nós temos em estoque, segundo algumas informações de organizações que não lutam para melhorar a situação, é que nós teríamos condições de, em 5 anos, sem produzir mais nada, ainda conseguir alimentar a população da Terra e que ninguém passasse fome. Mas, lamentavelmente, nós simplesmente acumulamos, juntamos bens sem se preocupar em, como portador de uma determinada condição, ser um dispensador fiel dos bens que Deus nos oferta. Esse é um dos desafios
que nós, que fazemos parte da humanidade terrena, temos que enfrentar, de planejar, não é? De trabalhar a nossa vida de forma que aquele que caminha ao nosso lado, embora não tenha as mesmas condições materiais, mas que ele possa caminhar com serenidade e com tranquilidade. Mas o que é lamentável é que ainda hoje, quase 5 milhões de pessoas passam fome na terra. E aí a gente faz aquela reflexão: será que aquilo que eu tenho não daria para partilhar com alguém que nada tem? Não é simplesmente abrir mão do que tem, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a atenção para determinadas pessoas que acham que se despojando de todos os bens materiais, ele vai encontrar aquilo que nós chamamos de salvação, e não é por aí. Ele chama a atenção da necessidade de nós desafiarmos a nós mesmos e sabermos utilizar as riquezas de que somos portadores. Saber levar ao outro aquilo que possa lhe acordar, lhe tirar de uma determinada condição, uma condição angustiante. Mas, por outro lado, há aqueles que, dominados por interesses mesquinhos, se comprazem em ver os outros passando por determinadas dificuldades, para levantarem determinadas bandeiras, muitas vezes de salvadores de pátrias, quando devíamos exatamente agir de forma diferente. Porque o Salvador nós sabemos quem é. O Salvador nós sabemos quem é, e podíamos dizermos assim: devíamos estar gratos a Deus de aqui estarmos tendo a oportunidade de participar nesse momento de transição planetária, tendo a oportunidade de colaborar e de servir. Isso é extremamente importante. Eu vi há cerca de 5 anos atrás, quando na Guerra do Líbano, um programa tarde da noite, que às vezes as coisas que são importantes deixam passar de madrugada para que ninguém saiba que as coisas boas também acontecem ao lado das coisas ruins. E ali eu vi uma cena extremamente fantástica e maravilhosa de uma criatura que se compromete com Deus no mundo espiritual, aqui ao se materializar, procura de fato cumprir com aquilo que estava programado. Não sei a sua religião. Eu sei que era um médico cidadão americano, em que ele se comprometeu em procurar salvar vidas, em especial daqueles que se encontravam dentro dos escombros. Era um rapaz jovem, de uma condição abastada, mas que trazia consigo esse sentimento de amor, esse sentimento de caridade, que deve nutrir as nossas vidas. E ele sai do seu país, e ali vai para uma zona de guerra e de conflito, atuar na calada da noite, numa missão super arriscada para salvar vidas. A missão era tão arriscada nesse processo de salvar vidas, que tinha que andar extremamente no escuro. Não se podia acender um fósforo, não se podia acender uma lanterna, nem a luzinha do celular não podia, porque você podia ser detectado pelo adversário e ser atingido. Então aqueles jovens saíam com outros jovens da região, iam a regiões onde ali encontravam grande quantidade de feridos, e ali debaixo de um abrigo onde não pudessem ser vistos, eles faziam determinadas cirurgias, entre elas amputação de braço, de perna, muitas vezes sem o recurso da anestesia, mas alimentado por uma fé, pela esperança de que, fazendo o bem, colaborando, aqueles recursos que estavam ao seu alcance eram suficientes para auxiliar aquelas criaturas. Quantos de nós não podemos fazer a mesma coisa? Quantos de nós não podemos auxiliar aquele que muitas vezes que está ao nosso lado com outras necessidades, e com necessidades inclusive de certa forma até simples de serem resolvidas, como uma palavra amiga, como um abraço, um conforto e um consolo,
E muitas vezes nós nos negamos nessa missão de servir e amar. Nós escolhemos no mundo espiritual ser bom. Nós escolhemos no mundo espiritual servir. Nós escolhemos no mundo espiritual servir incondicionalmente. É preciso que nós entremos em contato com os nossos anjos de guarda, com os nossos benfeitores espirituais, que nos desprendamos um pouco desse arcabouço material que é o nosso corpo físico e os nossos interesses, e que percebamos que na condição de espírito imortal nós devemos estar conectados com os nossos anjos de guarda e com Jesus, para realizarmos tudo aquilo que nós nos comprometemos. E há desafios e há nessas missões desafios que são extremamente difíceis, como muitas vezes um espírito escolhe na dimensão espiritual habitar numa região de muita dificuldade, onde ali o assédio é muito grande, a porta larga aberta de forma a encantar muitas pessoas, e aquele espírito se compromete a vir àquela região e adentrar aquele ambiente para que, podendo ele ser exemplo, trabalhar valores naquelas outras criaturas. Há alguns anos atrás, vinha a história de um jovem de uma comunidade extremamente difícil do Rio de Janeiro, em que ele ali você vê que é um espírito comprometido com o seu planejamento reencarnatório. E grande parte dos seus amigos da sua infância partiram todos para o crime organizado e todos sucumbiram no mundo material. E ele ainda criança, ele tinha um sentimento completamente diferente daquilo que começava ele a perceber ali na sociedade, e ele disse que trazia consigo aquele desejo de mudar a situação daquele ambiente. E ele trabalhou, estudou, fez um curso superior e passou ali a criar aquilo que o mundo digital hoje chama de startup, para mostrar a outros jovens oportunidades para que eles saíssem daquela condição e que não se entregassem de fato ao crime e não desperdiçassem a oportunidade de viver e não de simplesmente estar aqui para existir. É um desafio muito grande lutar contra esses assédios que nos cercam. É um desafio, mas o espírito missionário, ele precisa, antes de tudo, ter fé, se abnegar de devoltá-lo ao trabalho e fazer as coisas desinteressadamente. Quantos exemplos nós não vimos na história da humanidade? Recentemente nós estamos vendo novamente o vírus do ebola surgindo, na África, altamente contagioso, poucas pessoas se dispõem inclusive a lidar com isso, que apesar de há muitos e muitos anos esse vírus circular, ainda não se encontrou de fato uma vacina que pudesse resolver esse problema. Mas eu lembro o desafio de um médico que se dispôs, há mais de 30 anos atrás, ali se encontrar numa aldeia onde ele deixa de lado a sua família, porque ele tinha um entendimento que ele precisava ajudar a salvar a humanidade e fazer valer a pena os anos que ele havia sentado aos bancos de uma faculdade. E com um grupo de enfermeiros, que ali também dedicados, técnicos, ele pôde, nesse compromisso, nessa programação, adentrar aquele ambiente e passou anos ali trabalhando, até que um dia termina se contaminando. Mas quantas e quantas vidas ele não pôde salvar? Ou quantas e quantas pessoas, sob a sua assistência, não puderam ter de fato um desencarne menos doloroso, um desencarne, podemos dizer, mais saudável. É desafiador,
Mas o que é mais desafiador hoje para nós é a missão de pai. Uma das missões mais importantes da humanidade, onde nós temos visto nos últimos dias que grande parte dos pais terceirizam a paternidade para pessoas, inclusive, que eles nem conhecem, e depois querem cobrar dos filhos aquilo que eles não deram. É extremamente importante na sua missão de pai você compreender o seu papel e o que você deve fazer para auxiliar aquele espírito que reencarna, que tem uma nova oportunidade reencarnatória, que você se comprometeu com ele lá no mundo espiritual, depois de uma série de encarnações, se revezando no papel de pai, de mãe, de filho ou de filha, de vir mais uma vez na condição de pai, para que você possa superar aquelas dificuldades e ter, de fato, uma nova oportunidade de ajudar e de se ajudar ao mesmo tempo. Recentemente, passa um vídeo na televisão, uma reportagem, em que uma criança de 2 anos estava perambulando só na rua. E de repente as pessoas na madrugada, como os entregadores que passam a noite entregando, que agora a gente descobriu que depois dos entregadores, parece que 30% da população não dorme mais. Eu moro perto do Hospital Agamenon Magalhães e meu apartamento está para o lado da estrada da Rosa e Silva, estrada do Arraial. A noite todinha você vendo moto de entrega e bicicleta, e você não dorme, porque muitas vezes os entregadores, eles passam nas bicicletas e nas motos falando tão alto que a gente escuta do apartamento. E às vezes eu estou estudando 1h da manhã e a gente escutando. E os entregadores encontraram aquela criança perambulando na rua e de repente começaram a procurar e encontraram a casa daquela criança, chamaram a polícia. E o pai e a mãe tinham deixado as crianças em casa e tinham ido a um evento festivo. O compromisso não era esse. O compromisso era, de fato, de tomar conta de seus filhos. Há outros desafios, e esses são, de certa forma, também um tanto complicados nas nossas missões, é convivermos uns com os outros. Nós estamos esquecidos dos ensinamentos de Jesus com relação a isso. Nós temos tido, dentro dessa nossa caminhada, dentro das escolhas que nós fizemos, uma dificuldade imensa de nos tolerarmos uns aos outros, aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos pede, que nós pelo menos nos toleremos uns aos outros. Ah, mas fulano é chato demais, eu não consigo. Você poderia, inclusive, pensar também daquilo que está posto do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele item que chama que tem como título a afabilidade e a doçura, do qual você tanto deseja que ser tratado, que você trate da mesma forma. De não apenas ter o verniz da afabilidade e da doçura, mas de fato, ser afável e dócil. E não se comportar como aquele que lá fora trata as pessoas muito bem, com delicadeza, com educação velada, que muitas vezes você não tem, mas lá fora, com medo de o outro lhe colocar no lugar que você precisa estar. Mas quando chega em casa, você se mostra completamente diferente daquilo que você é lá fora. E ainda chega conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: aqui eu mando, eu devo ser obedecido. E o próprio Evangelho diz: e aqui também você é detestado. Então nós precisamos de trabalhar esses valores, esses desafios, de buscar os esclarecimentos, de não desperdiçarmos as oportunidades, de convivermos, inclusive, com as pessoas difíceis. Eu lembro da figura extraordinária de seu Rubens Vicenzi, quando eu cheguei na Federação Espírita Pernambucana, que foi presidente da federação por longos anos,
que ele dizia que conheceu a doutrina espírita por causa do santo obsessor. Aí a menina perguntou: mas o obsessor, como o senhor conheceu do obsessor? Disse: eu nasci no meio deles. O obsessor não estava distante, eu comecei a conviver com eles no plano material, eram encarnados, e foi exatamente eles que passaram a me corrigir, a me posicionar, a me melhorar, a me tornar uma pessoa bem melhor. Então, assim, que nós saibamos conviver com as pessoas mesmo difíceis, sem lhes atirar pedras, sem lhe criar dificuldades, sem lhe colocar aquilo que muitas vezes nós chamamos saia justa, em condições desagradáveis, simplesmente porque nós não concordamos e não gostamos do outro. Esse não é o comportamento que nós devemos ter. O desafio é conviver com essas dificuldades, com essas criaturas, procurando extrair o melhor possível dessa relação. Porque o grande problema, segundo alguns amigos estudiosos, é que nessas difíceis relações que nós temos, nós preferimos ficar com aquilo que há de pior, não buscamos de ver o que há de melhor no outro. Mas será que o outro, por mais difícil que ele seja, ele não tem algo de extraordinário em que você possa ver, sentir e observar? Será que o outro, por mais difícil que seja, ele não tem algo de bom, a ponto de que você percebendo e lhe fortalecendo naquilo, ele possa desenvolver as outras capacidades? Esse é um dos desafios. Mas quando o Espírito é de fato missionário, ele transita nessa área sem dificuldade nenhuma. Basta tomar como exemplo Mahatma Gandhi, aquele que vence a guerra contra os ingleses com a cultura da não violência, onde ele podia muito bem, depois de formado, estar nos bancos dos tribunais, exercendo outras funções, mas ele escolheu libertar o seu povo de uma forma diferente daqueles que lhes oprimiam. Ele busca, numa demonstração inequívoca do conhecimento, assim podemos dizer, daquilo que Jesus trouxe para nós, embora ele não fosse cristão, mas dizia ele que se perdesse tudo nas Escrituras Sagradas, mas não se perdesse o Sermão do Monte, ela estaria intacta, a mensagem de Jesus. E aquele homem devota-se a libertar aquele povo sem violência, a mostrar que através da cultura da não violência você tem mais facilidade de vencer do que de fato continuar naquela condição de guerrear. Quantos bilhões hoje não se gastam em guerra? Quantos bilhões não já se gastou com guerras? A fome precisa muito menos do que isso. As necessidades de habitações na terra necessitam muito menos do que aquilo que se gasta em guerras, com material bélico. E Gandhi deu essa demonstração, onde ele ali, com esse seu gesto de amor e de carinho, entrega a sua própria vida para libertar aquele povo do jugo inglês. Quantos missionários nós não vamos encontrar com seus desafios? Recente aqui no Brasil, o nosso querido Chico Xavier, o homem chamado amor, que apesar de criticado por muitos, inclusive por espíritas, não desistiu da sua missão de amar e de servir. Mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que Jesus nos convida. Jesus diz: buscai antes de tudo o reino de Deus. E nós estamos buscando, muitos de nós, apenas o reino do poder material. É preciso entender que se você, como já falei anteriormente, é portador de uma determinada riqueza, seja ela material ou intelectual, você tem a missão
de saber fazer com que isso se multiplique. E não fazer como o jovem da parábola dos talentos, que apesar de ter recebido só um talento, que multiplicar um só talento é mais difícil do que multiplicar 2 e 3, ou seja, é menos difícil, ele simplesmente enterra o talento. Buscar antes de tudo o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é transitar nesse mundo ante os desafios, como diz Deolindo Amorim na sua obra, Análises Espíritas, procurando fazer o bem, servir, sem perguntar qual partido o outro é, que time ele torce ou que casa espírita ele frequenta, que religião ele professa. A casa espírita, os trabalhadores espíritas, eles têm que lembrar a missão de que são portadores, de apresentar o Evangelho de Jesus ao mundo, como Jesus trouxe para nós, com toda a sua clareza, com toda a sua objetividade, e não como muitos que, portadores do dom da mediunidade ostensiva, querem se transformar em pessoas extraordinárias. Não estão dizendo que não há extraordinário naquela criatura, mas que não entende a missão que a mediunidade lhe confere de ser um mensageiro, um portador da mensagem que Jesus nos envia todos os dias através do mundo espiritual. É por isso que lá Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a atenção quando ele diz: nós nos devemos uns aos outros. A regeneração do mundo só se dará quando de fato homens e espíritos se entenderem com um único objetivo, de servir e de amar. Esse é um objetivo de todos nós. Eu sei que é desafiador ter um marido que é dado ao uso do álcool, é desafiador ter uma esposa que não compreende o trabalho do marido, é desafiador ter um pai, uma mãe ou um filho que não se entendem. Mas eis aí a missão, foi uma escolha nossa, foi concedida a oportunidade de nós escolhermos, e nós precisamos refletir. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a atenção também que quando os pais fazem tudo para encaminhar os filhos no caminho do bem, e que não conseguem, não precisa se preocupar, você fez a sua parte, mas terá nova oportunidade para reconduzir aquela criatura. Essa é a nossa missão. Ela é desafiadora, em especial nos dias de hoje, onde tudo está na mão. Informações boas e informações ruins. E nós temos que saber escolher quais informações que nós devemos assimilar e internalizar. É preciso refletir. E às vezes nós, na condição, por exemplo, de trabalhadores espíritas, temos que ter essa noção de que nós não só somos espíritas dentro da casa espírita. Que às vezes a gente encontra na casa espírita, eu atuo há 30 anos no movimento, que quando as pessoas chegam dentro da casa espírita até fala como um santo, uma fala bem suave, bem saudável, mas quando passa do portão, quando está na repartição, quando está no trânsito, não age como espírita deve agir como um cristão. Mas eu não sou perfeito. Ainda não somos perfeitos, mas devemos lutar para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e trabalhar para assim podermos dar o exemplo de amor e de caridade. No Evangelho de Jesus, mas acima de tudo, nas cartas de Paulo aos Coríntios, conforme a orientação de Deolindo Amorim, desse capítulo 3, missão e opção, ele traz um comentário de Emmanuel numa passagem de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 9, versículo 22,
onde Paulo diz: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Ou seja, Paulo não se preocupava de estar no meio dos fracos e se fazer fracos, por hipótese alguma. Paulo, pela assistência espiritual que tinha, por tudo que ele tinha, não vamos falar de Jesus, porque aí é outro panorama, é o ser mais perfeito que habitou o planeta Terra, mas com o conhecimento que Paulo tinha como cidadão romano também que era, ele se fazia fraco para ganhar os fracos. E quando muitas vezes levado às prisões, ele aproveitava a oportunidade para ali apresentar Jesus àqueles que ali se encontravam. E diz ele: fiz-me tudo para todos, por todos os meios, para salvar alguns. Então precisamos também ter essa prática, porque Emmanuel diz que não nos esqueçamos, porém, da lei de auxílio e observar-lhes os princípios da ação. Descer para ajudar é a arte divina quanto a alcançar conscienciosamente a vida mais alta. Descer, muitas vezes. Mas nós, muitas vezes, temos um entendimento que, se subimos, devemos simplesmente continuar mostrando que devemos subir. Nós devemos subir, mas nós devemos subir de fato em espírito, e não como muitos que às vezes, galgando determinados cargos, só pensamos em subir de cargo no mundo das formas, para que quando retornarmos ao mundo espiritual, lá percebermos que o nosso crescimento como espírito foi muito pouco. Não te faças demasiado superior diante de inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Agir com caridade é um desafio, mas para o nosso bem-estar, para que nós tenhamos a tranquilidade, a paz, é preciso agir com tranquilidade, com amor, com serenidade, nas situações mais difíceis. Paulo, quando em um dos momentos de prisão, de muito sofrimento, ele escreve aqueles ao qual ele estendia suas cartas, e ele dizia: em tudo dai graça. Às vezes é através de um sofrimento, de um momento doloroso, que você acorda e que você desperta. E o que nós devemos entender que nesse desafio das missões da vida, de estar aqui encarnado no mundo de expiação e prova, já num processo de regeneração, de lidar com todas essas dificuldades, é aprender a dar graça por a oportunidade que temos de aprender, mesmo com as dificuldades. Diz ainda Emmanuel: conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar, ela só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Então você que tem o dom do conhecimento, você que exerce a função, por exemplo, de professor, de ter essa paciência, de ter colocar em prática essa serenidade, essa tranquilidade, porque ele diz que, de fato, não esqueça que a ciência de ensinar, ela só vai triunfar integralmente no orientador que sabe amparar, no orientador que sabe esperar, no orientador que sabe repetir. Ah, menina, eu não vou te dar mais essa lição não, porque tu é burro demais, tu não queres aprender. E não é esse o papel. O papel é repetir quantas vezes for necessário, ou então procurar, de fato, verificar se você não está sabendo passar a mensagem, de dar a oportunidade ao outro entendimento. Eu sei que é desafiador para um professor em sala de aula com 40, 50 alunos numa sala de aula, é de fato desafiador. Mas professor que é professor por convicção e não simplesmente por salário. É porque ama a profissão. Eu vi durante a pandemia professores, como diz, se virando nos 30 para dar aula virtual,
adulto é uma coisa, mas dar aula virtual à criança pequena, eu digo isso porque os evangelizadores da federação, meu querido Rinaldo está ali, não foi fácil para eles encontrarem mecanismos de fazer com que as crianças pequenas de 3, 4 anos ficassem atentas à orientação que estava sendo transmitida através de uma tela por um evangelizador. Precisa de fato ter esse amor, ter esse carinho, para que aquele outro que necessita aprender a lição, ele aprenda com mais facilidade. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. É uma das citações de Deolindo Amorim, onde ele chama a atenção de você descer ao pântano sem contaminar-se com ele, de você estar num ambiente, lógico, onde não é muito agradável devido ao desregramento daqueles que ali estão, mas você está no meio dando um exemplo de comportamento, entrar e sair sem se contaminar, de ali estar de fato tentando modificar a vida daquelas crianças, daquelas criaturas. Eu vi minha querida amiga Lígia aqui falando da SEGEP, que o último evento da SEGEP será aqui, a Semana de Jovem Espírita, mas participando recentemente do Encontro de Mocidades Espíritas de Pernambuco, onde Rinaldo estava também, numa escola lá em Boa Viagem, nós chegamos a algumas reflexões, discutindo, conversando com grupos de organizadores do evento, e observando algumas crianças que estão ali porque alguém colabora, dá uma ajuda para que ele possa ali estar presente, porque assim, é um evento que não tem recursos para manter ele, é preciso que haja uma inscrição, para que durante os 5 dias tenha alimentação, café da manhã, lanche e almoço, lanche, janta e lanche de novo antes de dormir. São 6 refeições. E é uma inscrição barata para você passar 5 dias fazendo 6 refeições por dia, né? Fica muito barato. Se você sair aí fora, você não vai conseguir isso. Mas aquelas crianças que são patrocinadas por alguém, que vem de uma zona de muita dificuldade, onde ela chega àquele ambiente, onde aqueles evangelizadores que abraçam essa missão, esse desafio de muitas vezes sair de casa, deixar a sua família e passar 5, 6 dias ali dentro organizando, para que quando as crianças, os jovens cheguem, encontrem tudo organizado da melhor forma possível. Aquela criança que às vezes não tem nenhum recurso e que mora numa região de um alto grau de vulnerabilidade social, onde o tráfico domina completamente, onde o tráfico tenta lhe assediar, lhe seduzir. E quando aquela criança, aquele jovem adentra um ambiente como esses, do Encontro de Mocidades Espíritas de Pernambuco, ele se sensibiliza com aquela situação, é sensibilizado para também, onde quer que ele esteja, ser um homem de bem no futuro. E aquela criança que ali chega, vindo de uma região de muita dificuldade, onde ele aprende com o Evangelho de Jesus, com a prática espírita, o comportamento que nós devemos ter, ele vai voltar para a sua comunidade e fazer a diferença naquela comunidade no qual ele se encontra. Há cerca de 26 anos atrás, fazendo um trabalho com a Ana Maria Batista, do Centro Espírita Novo Cristão, no Ibura, ela teve uma atitude ímpar de tirar as crianças da rua, na comunidade onde ela residia, ali no entroncamento do Centro Espírita. E ela foi atrás de saber porque as crianças estavam na rua e elas lhe relatavam diante das dificuldades de estar em casa com seus pais, que não estudavam, e que os pais botavam para pedir na rua para poder ter as coisas em casa. E ela começou uma ação em que ela fazia uma arrecadação, onde naquela época, um patrono de uma criança, com apenas R$30 por mês, lhe ajudava
a evangelizar aquelas crianças. Aquelas crianças ela conseguiu matricular em escolas, tirou documentos daquelas crianças que não tinham documentos, e ela foi em busca daquelas crianças que ela pôde ir, né? E procurou apoio de prefeitura e de órgãos mais variados, e teve muitas dificuldades. E as crianças, ao passar para ir para a escola, adentravam aquela casa espírita e já tomavam um café com pão. E quando as crianças saíam da escola, elas vinham para o centro espírita, almoçavam, e ali tinha uma aula de evangelização e aula de reforço escolar, onde uma professora doava uma parte do seu tempo para fazer aula de reforço escolar para aquelas crianças e melhorar aquele padrão de vida daquele espírito. E aí, fazendo parte com outras pessoas daquele trabalho, quando foi um dia de comemorações, houve um relato muito interessante de um garoto. O garoto lhe relata uma determinada situação para a dirigente da instituição, que o pai tinha pedido para que ele deixasse de frequentar o centro espírita, deixasse de estudar, porque aquilo não estava ajudando muito, que ele tinha que voltar para a rua, para continuar pedindo na rua, porque ele ajudaria em casa dessa forma. O pai tinha o vício do álcool, não era muito voltado para o trabalho, a mãe também. Então eles tentaram cooptar a criança. O pai vai na feira de cavaleiro e consegue uma bicicleta roubada e traz para dar ao menino. E o menino chega e diz: tia, eles me ofereceram uma bicicleta, mas eu não quero aquela bicicleta, porque o que eu aprendi aqui é que eu não devo querer aquilo que não é meu, aquilo que eu não sei como foi adquirido. Mas eles estão me tentando o tempo todo, me pressionando, eu estou muito angustiado. E aí veio a ideia de uma jovem que lá estava de fazer naquela época uma pequena rifa, e em poucos minutos conseguiu vender aquela rifa e comprou uma bicicleta nova e botou numa caixa. E quando foi no momento da comemoração, ele nem esperava, ele recebeu aquela bicicleta. Ou seja, espíritos abnegados, devotados, enfrentando os desafios, inclusive a ameaça de morte, como ela sofria a ameaça de morte, devido à condição que ela tirava aquelas crianças que ali se encontravam como portadores de traficantes, mas ela, de forma abnegada, devotada e em busca daquelas crianças, e buscava transformar a sua vida. Nem sempre conseguiu com todos, mas entre os 200 ela ainda tirou 198 crianças da rua. Nós também podemos fazer isso. Nós também podemos fazer muito mais que isso, doando algumas horas do nosso tempo para auxiliar a instituição que esteja realizando um trabalho como esse, de auxiliar a casa espírita que, por exemplo, abre as suas portas para evangelizar jovens e crianças. Ah, mas eu não sou evangelizador. Mas a gente aprende. Se a gente não tiver a habilidade de um professor, a gente procura desenvolver, porque a maioria dos evangelizadores da casa espíritas não são professores, mas são pessoas extremamente dedicadas a amar e a servir. Se você não puder evangelizar, fica no portão. Uma senhora nos procurou na federação, que tinha um desejo imenso de colaborar, mas que não sabia fazer nada e que era católica. E ela hoje colabora lá na federação. Por exemplo, no dia de hoje, na terça-feira, ela tem 80 e poucos anos. Ela fica no portão para não deixar as crianças saírem para a rua. Então, se aquela senhora com 80 e poucos, ou seja, 87 anos, pode fazer isso, a gente também pode. E nós colocamos isso na nossa programação reencarnatória. Nós colocamos, eu sei que é um desafio, mas nós precisamos de vencer os interesses materiais e dar oportunidade ao espírito imortal que somos todos nós,
de colaborar com Deus na sua obra, conforme diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Que sejamos fiéis a Deus e que trabalhemos, que adentremos os mais variados locais, por mais pernicioso que seja o ambiente. Como diz Emmanuel, lembre-se que a réstia entra no lodo e sai sem se contaminar. A luz entra nas águas mais escuras e sai radiante, da mesma forma que entrou. Muita paz, muita luz. Parabéns a nosso querido Núcleo Espírita, Investigadores da Luz, o nosso querido Ney. Muito obrigado a todos.